Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição de muita importância para a nossa vida espiritual. Um tema muito importante: a atuação do Espírito Santo. João capítulo 3, versos 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Educação Cristã, página 76. Olhe para Jesus e viva. E hoje dando continuidade ao encontro de Jesus e Nicodemos. Na lição anterior nós aprendemos como Nicodemos, ele tinha uma admiração por Jesus e ele foi ao encontro do Mestre. E tarde da noite então ele buscou a Cristo. Cristo o recebeu sem preconceitos, Cristo o compreendeu. E muito mais. Jesus ele falou para Nicodemos sobre uma profunda mudança que ele precisaria passar em sua vida. Um novo nascimento, um nascimento espiritual, uma transformação de vida. E todas as respostas que Nicodemos estava buscando, ele encontrou em Cristo Jesus. Apesar de Nicodemos ser um líder religioso muito importante, ele ainda não havia experimentado o verdadeiro nascimento, a verdadeira transformação que Deus pode causar na vida do ser humano. E Nicodemos sentia então um grande vazio espiritual na sua vida. O que Jesus mais queria era que Nicodemos compreendesse e que tivesse um verdadeiro relacionamento com ele, porque como resultado do relacionamento com Cristo, Nicodemos então experimentaria um verdadeiro nascimento, uma verdadeira transformação de vida. Depois do seu encontro com Cristo, a sua vida teve um novo sentido. É olhando para Cristo que nós então somos transformados. E para experimentarmos um novo nascimento em Cristo é necessário reconhecermos a nossa necessidade espiritual. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e precisamos confiar em Jesus como nosso Salvador, o nosso Senhor. É um ato de fé e de rendição total ao nosso Deus. E algo muito importante para nós analisarmos aqui também sobre a atuação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuou na vida de Nicodemos. Foi o Espírito Santo que fez com que ele buscasse a Jesus Cristo. O Espírito Santo atuou na vida de Nicodemos, iluminando e revelando-lhe os mistérios divinos. Nicodemos, que era um fariseu e uma grande autoridade entre os judeus, ele procurou a Jesus naquela noite para saber mais sobre a salvação. Então o Espírito Santo atuou em Nicodemos da seguinte forma, por exemplo, tocando em seu coração para que ele pudesse ter o desejo de conhecer os mistérios divinos. E o Espírito Santo o conduziu pelo caminho. O Espírito Santo iluminou o caminho para que ele pudesse conhecer o Evangelho, a boa notícia, que é Cristo Jesus. O Espírito Santo fez com que ele buscasse a Cristo. Foi o Espírito Santo que fez com que o coração de Nicodemos se tornasse mais simpático a respeito de Cristo e também em receber aquelas palavras de Jesus naquele momento. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O Espírito Santo pode atuar, então, na vida da pessoa sincera, o guiando para o encontro com a verdade. O primeiro tópico, uma pergunta reveladora. Nós aprendemos no primeiro tópico, conforme João 3, verso 9, que o coração de Nicodemos começou a abrandar depois que Jesus lhe disse que era necessário que ele tivesse um novo nascimento. Podemos então perceber a ação do Espírito Santo, nos bastidores, tocando no coração de Nicodemos. O coração de Nicodemos começou a se abrir para Jesus. E ele perguntou: mas como pode ser isso, Senhor? Como pode eu, um homem adulto, renascer? Nicodemos, que queria debater no início da conversa com Cristo, tratou de falar do assunto de forma irônica, agora começa a abrir o coração para buscar, de fato, compreender
o que Cristo lhe dizia. O que Jesus praticamente disse a Nicodemos foi: não é o debate que ajudará você, nem os argumentos vão esclarecer a alma. O que você precisa é de um novo coração, ou caso contrário, não poderá compreender o reino dos céus. Não são evidências maiores que levarão você a uma posição correta, mas novos propósitos, novas fontes de ação. Por isso é essencial nascer de novo. Até que essa mudança ocorra e renove todas as coisas, a apresentação das mais fortes evidências seria inútil. A necessidade está em seu próprio coração. Tudo deve ser mudado, ou você não poderá ver o reino de Deus. Essa foi uma declaração muito humilhante para Nicodemos. Ele não tinha capacidade espiritual suficiente para entender o significado das palavras de Cristo. Porém, o Salvador não enfrentou argumento com argumento. Alguns vislumbres da verdade estavam penetrando na mente do líder. As palavras de Cristo o encheram de temor e o levaram a perguntar: como pode ser isso? Com profundo fervor, Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Jesus queria que Nicodemos aprendesse a lição de que, em vez de ficar irritado com as palavras claras da verdade e reagir com ironia, ele deveria ter uma opinião muito mais humilde de si mesmo, por causa de sua ignorância espiritual. Entretanto, as palavras de Cristo foram expressas com tal solenidade, e tanto o olhar quanto o tom refletiam um profundo amor por ele, que o fariseu não se sentiu ofendido ao entender sua posição humilhante. Segundo tópico, mudando a atitude habitual. Nós aprendemos no segundo tópico, conforme Lucas 18, de 9 a 12, que os fariseus se orgulhavam de si mesmos, criam que eram justos e desprezavam os outros. Se orgulhavam dos seus próprios méritos, de suas próprias obras, confiavam em seus próprios méritos. Isso está ilustrado na parábola do fariseu e do publicano. Enquanto o fariseu, ele se exaltava pelos méritos próprios, por ter devolvido o dízimo, as ofertas, feito suas boas ações, então ele se dizia justo e não sou igual aos demais, que são roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo tantas vezes na semana. E ali o publicano não queria nem levantar os olhos, mas pedia simplesmente a misericórdia de Deus para a sua vida. Mas os fariseus se esqueciam que a justiça dos homens é como trapo de imundícia. Não compreendiam que sem Deus eles nada podem fazer. Não compreendiam que sem a atuação do Espírito Santo em sua vida, de nada adiantaria suas boas ações. Eles precisavam compreender que suas boas ações deveriam ser o resultado de um relacionamento verdadeiro com Deus. Os fariseus se orgulhavam muito porque os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor e por isso eram orgulhosos e hipócritas. Isso os levava a crer que seus muitos anos de serviço lhes garantiam uma recompensa maior que a dos outros. Nada irritava mais os judeus do que a ideia de que os gentios deveriam ter os mesmos privilégios que eles nas questões divinas. E os fariseus, eles precisavam da atuação do Espírito Santo em suas vidas para que houvesse uma transformação de dentro para fora. Mas a maioria deles estavam resistindo ao chamado do Espírito Santo para essa transformação, para esse novo nascimento. Jesus então aproveitou o momento para ilustrar a obra do Espírito Santo no coração do ser humano. Jesus comparou a ação, a obra do Espírito Santo com o vento, a atuação do Espírito Santo com o vento. O vento sopra onde quer. Significa que o Espírito Santo ele é livre para agir em quem e onde quiser. Ele não pode ser limitado pelas imposições humanas.
O Espírito Santo faz o seu trabalho de conversão das almas da forma que muitas vezes nós não compreendemos. Precisamos apenas aceitar o trabalho de Deus nas nossas vidas. Depois você pode ler João 3, verso 8. Ouve-se o vento por entre os ramos das árvores farfalhando as folhas e movimentando as flores. Contudo, é invisível e ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo fenômeno ocorre com referência à operação do Espírito Santo no ser humano. Assim como os movimentos do vento, não há explicação para ela. Talvez uma pessoa não seja capaz de dizer o tempo ou o lugar exatos de sua conversão, nem consiga descrever todas as circunstâncias desse processo. Mas isso não é uma prova de que não esteja convertida. Assim, Cristo está constantemente influenciando o coração das pessoas, usando um processo tão invisível quanto o vento. Foi o Espírito Santo, portanto, que foi atuando no coração de Nicodemos para que pouco a pouco ele fosse aceitando a verdade. E é o Espírito Santo que deseja hoje trabalhar na nossa vida, em nossas mentes, para que possamos compreender a palavra do Senhor. E as impressões das verdades divinas são fixadas pelo Espírito Santo no coração, na mente daquele que estuda a palavra de Deus, daquele que ora, daquele que busca o caminho da verdade. Conforme está escrito em Isaías 30, verso 21, em Jeremias 42, verso 3, em Mateus 16, verso 17. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviares nem para a direita, nem para a esquerda. Jeremias 42, verso 3. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Gradualmente, talvez sem que a pessoa perceba, ocorrem impressões que a atraem para Cristo. Essas impressões podem ocorrer ao meditarmos sobre Ele, ao lermos as Escrituras ou ao ouvirmos a palavra de um pregador humano. De repente, quando o Espírito Santo se aproxima com um apelo mais direto, a alma se entrega alegremente a Jesus. O que muitos chamam de conversão súbita é, na verdade, o resultado de uma paciente e prolongada atuação do Espírito de Deus. Permita que o Espírito de Deus suavize e subjugue seu coração, que as almas congeladas se derretam sob a operação do Espírito Santo. Terceiro tópico: evidência de um novo nascimento. Nós aprendemos aqui no terceiro tópico, conforme Gálatas 5, 22 a 25, que a atuação interna do Espírito Santo se revela exteriormente. O efeito da ação do Espírito Santo internamente é exteriorizado, e é exteriorizado por meio do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito será visível na vida do crente. E Gálatas 5:22 nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Se bem que o vento seja invisível, podemos sentir e ver seus efeitos. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. A pessoa afasta os pensamentos pecaminosos e abandona as más ações. O amor, a humildade e a paz substituem o ódio, a inveja e a guerra. A alegria toma o lugar da tristeza e o rosto reflete a luz do céu. Quando nós damos lugar, então, à ação do Espírito Santo na nossa vida, o fruto do Espírito será visível
no nosso viver. E Deus nos ajude para isso. E a pessoa recebe a bênção da transformação feita pelo Espírito Santo, conforme Romanos 10, verso 9 e 10, 1 João 1, verso 9, quando ela confessa a Jesus como seu Salvador pessoal, e quando ela vive uma vida que agrada ao Senhor, e quando ela confessa os seus pecados e confia nos méritos de Jesus, confia na justiça de Cristo. Romanos 10, 9 e 10, 1 João 1, verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador pessoal, o Espírito Santo começa o processo de transformação na nossa vida, que é diário, por meio da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Justificação e santificação vão caminhando juntas até o final, na glorificação em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo estiver moldando e aperfeiçoando seu coração diariamente, você terá uma visão divina para compreender a natureza do reino de Deus. Nicodemos recebeu a lição de Cristo e se tornou um verdadeiro crente. E conforme Mateus 13:33, Jesus ele comparou o processo de transformação realizado pelo Espírito Santo com o fermento na massa do pão. Apresentou-lhes outra parábola e disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O fermento trabalha escondido na farinha para levedar toda a massa. Do mesmo modo, o fermento da verdade atua em segredo, em silêncio e constantemente para transformar a alma. Ele abranda e controla as inclinações naturais, implanta novos pensamentos, novos sentimentos e motivos. Com isso, ele estabelece um novo padrão de caráter, a vida de Cristo. A mente muda, as faculdades despertam para a ação em novas direções. O ser humano não recebe novas habilidades, mas as que ele tem são santificadas. A consciência desperta. Recebemos traços de caráter que nos permitem prestar serviços a Deus. Quarto tópico, uma ilustração familiar. Nós aprendemos no quarto tópico, conforme João 3, 14 e 15, que Jesus, ao conversar com Nicodemos, ilustrou a sua crucificação. Cristo usou a figura do deserto, algo que Nicodemos conhecia muito bem, a história de Israel, onde a serpente que Deus pediu que Moisés levantasse para que todos que para ela olhassem fossem curados. E Cristo então ilustrou ali aquela história que Nicodemos conhecia perfeitamente, mostrando o seu futuro sacrifício, a sua futura crucificação. Ele morreria na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,14 é citado aqui. Ali estava um terreno que Nicodemos conhecia bem. O símbolo da serpente erguida esclareceu para ele a missão do Salvador. O povo sabia muito bem que a serpente em si não tinha capacidade para os ajudar. Ela era um símbolo de Cristo. Muitos dos israelitas pensavam que o serviço sacrificial tinha em si a virtude de os libertar do pecado. No entanto, Deus queria ensinar-lhes que esses rituais não tinham mais valor do que a serpente de bronze. Eles existiam para encaminhar a mente do povo ao Salvador.
Não importa se era para a cura das feridas ou para o perdão dos pecados. As pessoas não podiam fazer nada além de demonstrarem fé no dom de Deus. Elas deviam olhar e viver. Sabemos na história bíblica que muitas pessoas, quando Deus pediu para Moisés então erguer a serpente, deveriam olhar para aquela serpente de bronze e ficariam curados. Ela era um símbolo do Salvador que viria no futuro. Mas muitas pessoas desobedeceram e não olharam. Eles seriam curados pela fé no futuro sacrifício de Cristo, mas foram desobedientes e não olharam, e assim perderam a bênção, perderam a cura. E hoje Deus quer que nos voltemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se quisermos ser salvos, devemos olhar para Cristo, o nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote, que hoje intercede por nós no santuário celestial, conforme Hebreus 6, 19 e 20, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Só a solução que Deus apresenta é que pode remover os efeitos fatais do pecado. Os israelitas se salvaram da morte olhando para a serpente levantada. Aquele olhar envolvia fé. Eles sobreviveram porque tiveram fé na palavra de Deus e confiaram na solução providenciada. Da mesma forma, o pecador pode olhar para Cristo e viver. Ele recebe perdão pela fé no sacrifício expiatório. Cristo tem em si o poder e a virtude para curar o pecador arrependido. O quinto tópico, mantendo o olhar fixo. Nós aprendemos no quinto tópico, conforme Efésios 2, verso 8, Lucas 13, 20 e 21, que mais tarde Nicodemos ele aprendeu uma lição muito importante, que é a mesma lição que todos nós precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E disse outra vez: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, esconde em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Nicodemos ele aprendeu que ele dependia de Cristo. Somente olhando para Jesus é que ele alcançaria a graça de Deus, a justiça de Deus, o perdão dos seus pecados. Nicodemos então compreendeu que tendo um relacionamento com Jesus é que ele então seria transformado, recebendo um novo caráter. Todos nós então devemos manter o olhar fixo em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa salvação e hoje intercede junto ao Pai por cada um de nós. E o Espírito Santo faz essa obra aqui na terra. O outro Consolador fazendo o trabalho de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vem para convencer do pecado e a fé que brota no coração opera por amor a Cristo, conformando-nos em corpo, alma e espírito à imagem dele. Só então Deus pode nos usar para cumprirmos sua vontade. O poder que ele nos dá atua de dentro para fora, levando-nos a transmitir a outros a verdade que Cristo nos transmitiu. Então nós podemos ver aqui também a ação das 3 pessoas da divindade no plano da redenção. Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo, trabalhando em conjunto para salvar o pecador. Querido amigo, querido irmão, querida irmã, que Deus nos ajude para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.